Neste sábado, o Campeonato Nacional de Futebol começou, o nosso querido Brasileirão 2023. Tendo isso em mente, diversos torcedores têm diversas expectativas em relação aos seus times, sejam elas boas ou ruins. Nesse vídeo eu venho tentar dar uma pincelada sobre os 20 clubes no atual momento e tentar projetar minimamente como cada um irá sair nesse campeonato. Mas antes de irmos de fato pro vídeo, quem puder deixar o like, comentar e compartilhar o vídeo, de coração eu vou agradecer demais. Esses vídeos são feitos com muito carinho mesmo e seria muito bom ver o meu trabalho sendo reconhecido. Mas sem mais delongas, vamos ao assunto do vídeo. Bom, como a maioria deve saber, esse campeonato é baseado em pontos corridos, e a sua tabela de classificação é dividida em basicamente 4 partes. As 4 últimas posições sendo de times que irão ser rebaixados da Série A e irão disputar a Série B no ano seguinte. Na 16ª a 13ª são os times que se mantêm a Série A, mas que não irão classificar para outras competições no ano seguinte. Já da 12ª até a 7ª posição serão os times que irão disputar a Copa Sul-Americana, a segunda competição mais importante do continente. E da 6ª posição até a 1ª são classificados para a Copa Libertadores da América, competição mais importante do continente. Lembrando que a 6ª e a 5ª posição vão para pré-Libertadores antes, beleza? Essa é uma fase antes da Libertadores começar de fato. Sabendo disso, eu elenquei os times que eu acho que irão ocupar da última posição até a 1ª dentro deste campeonato. Então, simbora começar. 20ª posição, Curitiba. Abrindo a lista com o querido Coxa, o Curitiba, vindo de uma temporada que já foi bem apertada para o clube paranaense, ficando em 15º lugar no ano passado, podemos dizer que esse ano as chances desse clube cair e ainda segurar a lanterninha do Brasileirão são altas, já que o Curitiba tem um dos piores aproveitamentos em jogos desse início de temporada dentre os clubes da Série A, tendo 7 vitórias, 7 empates e 2 derrotas em 16 jogos. Mesmo com o novo trabalho do técnico Antônio Oliveira, contratado em dezembro do ano passado para substituir Guto Ferreira no cargo, o time não possui muita segurança, mas, visando tentar se manter na primeira divisão, o time trouxe alguns reforços para essa temporada, sendo os principais nomes o zagueiro Bruno Viana e rapaz, esse cara me enche medo só de lembrar da passagem dele pelo Flamengo, pelo amor de Deus. Os volantes Lisiero do São Paulo e Júnior Urso vindo do Orlando City, e no ataque William Potker vindo do Avaí e Rodrigo Pinha do Benfica. É claro que outros nomes vieram, mas eu citei aqui apenas o que eu achei mais relevantes. E para ficar claro que alguns jogadores que vão aparecer nessa lista como reforços, alguns estavam já nesses clubes em questão, mas não estavam contratados e sim emprestados. Então se os nomes deles aparecerem por aqui, eu já quero deixar bem explicado, beleza? Então vamos pro próximo time. Eu vou passar bem rápido sobre cada um, beleza? Não vou dar muitos detalhes. 19º, Goiás. Bom, apesar de ser um time no qual eu não sou o mais profundo conhecedor, eu posso dizer que esse clube tem grande chance de cair. Já que, apesar do ano passado ter terminado o campeonato em 13ª posição, nessa temporada o elenco acabou perdendo a sua principal arma, essa sendo o centroavante Pedro Raul, que agora está jogando pelo Vasco. Tendo isso em mente mais algumas baixas no elenco, como Marquinhos Gabriel, meia ofensivo, Elvis, que também é meia, o zagueiro Reinaldo e mais alguns outros nomes que também acabaram deixando o time nessa janela de transferências, o clube acaba se vendo mais enfraquecido com essas saídas, mesmo fazendo contratações e empréstimos como a contratação de Vinícius, antes do Bahia, e do centroavante Gabriel Novaes, que veio por empréstimo do Red Bull Bragantino. Juntando isso tudo com uma temporada de jogos onde o time oscilou bastante, perdendo o final do estadual para o seu rival Atlético Goianiense, pode-se dizer que essa não será uma temporada muito fácil para o clube goiano. 18ª posição, Cuiabá. Apesar de eu simpatizar e muito com esse clube, devido ao fato de ser um dos poucos clubes de perto do meu estado na Série A, eu vou ter que colocar ele nessa posição pelo simples fato de talvez esse ano o nível técnico do Campeonato Brasileiro subir de um nível em que o Dourado não consiga acompanhar. No ano passado, o clube ficou boa parte do campeonato na zona de rebaixamento, lutando para não cair, ficando na 16ª posição, apenas uma à frente da zona de rebaixamento. E esse ano pode não ser muito diferente, já que o ataque dos caras tem Daverson e Jonathan Cafu. E assim, se é desses dois que eles vão depender para não cair, rapaz, vai ser bem complicado. Claro, eles trouxeram alguns reforços, como Mia Pablo Capellini e o atacante Yuri Castilho, mas não acho que seja o suficiente para salvar o time do rebaixamento. 17ª posição, Santos. E agora, um bem polêmico. Sei que pode parecer loucura que o Santos caia algo inimaginável, mas a situação atual do Santos é bem complicada, tanto por elenco quanto por técnico e dirigentes. Enquanto alguns jogadores parecem fazer um esforço enorme para demonstrar que querem jogar no Santos, a falta de organização tática e cobrança por meio do técnico é incrivelmente bizarra. Sério, eu não entendo como o Odair ainda não caiu, porque nesse início de temporada o time chegou a perder para times como Ituano e Guarani, e empatar com times
times bizonhos como Ferroviária, São Bernardo, Santo André e entre outros resultados e atuações pífias desse time do Santos. E assim, apesar de eu olhar para esse time e ver certa qualidade técnica, por exemplo no Marcos Leonardo, no Ângelo, o restante do time chega a ser broxante de tão triste. E para melhorar a situação, a diretoria aparentemente gosta de se negar a entender que o time precisa de reforços de peso. E se isso não mudar dentro do Santos, a chance do time do Rei fazer uma visita para a segunda divisão é bem grande. E olha, se isso acontecer, eu acho que eles vão ficar lá durante um tempinho, viu? 16ª posição, Red Bull Bragantino. Agora, um dos times que mais me surpreenderam na temporada 2021, ficando em 6º lugar no campeonato. Mas, apesar disso, é um time que tenta se estabelecer dentro da Série A do Brasileirão. Não em sentido de se firmar para não cair, mas sim de conseguir competir entre os grandes. Já que na temporada 2020, o time ficou em 10ª posição, enquanto no ano de 2021, como eu já citei, acabou ficando em 6º, com o time indo muito bem, até competindo durante boa parte do campeonato na parte de cima da tabela. Mas, no ano passado, acabou em 14º, mostrando a instabilidade do clube paulista. Nesse ano, o Bragantino vem apresentando um futebol bem duvidoso, por assim dizer, empatando com o São Bernardo, perdendo de 3-0 para a Portuguesa e 2 jogos depois, perdendo para o Santo André, empate com o Mirassol e perder para o Água Santa. E talvez o ponto mais baixo sendo a derrota para o Ipiranga por 3-1 na Copa do Brasil. Então, apesar de ser uma SAF e parecer ter um bom projeto, esse time vem passando por momentos de instabilidade e é por isso que eu acho que eles ficariam apenas uma posição fora da zona de rebaixamento. 15ª posição, Bahia. O clube nordestino chega a esse campeonato com o único objetivo de permanecer na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E após ser comprado pelo Grupo City, está se preparando para essa temporada com alguns reforços, sendo por empréstimos ou por compra de fato. Sendo os principais nomes até então o Ademir, comprado por 2,3 milhões de euros junto ao Galo, a contratação de Ricardo Goulart a custo zero, Kaique e Nicolas Acevedo vindo por empréstimo, respectivamente de Manchester City e New York City. Apesar disso, o time vem tendo dificuldade em certos jogos contra times de menor expressão e ainda tendo mais dificuldades com times de maior qualidade, mas acho que tem uma boa perspectiva de melhora e pode ficar fora da zona de rebaixamento. 14ª posição, Cruzeiro. O recém-campeão da Série B, o Cruzeiro vem com também o principal objetivo de permanecer na Série A e talvez conseguir uma vaguinha na Sul-Americana de 2024. Mesmo com o atual dono do clube, o Ronaldo, uma das menores folhas salariais do Campeonato Brasileiro, devido a toda a crise financeira que o clube tem passado nos últimos anos. E apesar de muita gente achar que esse clube irá cair esse ano, na minha opinião, ele ainda está à frente em questão de organização dos clubes ditos anteriormente. Então acho que realmente ele pode escapar do rebaixamento. As principais contratações do Cruzeiro para esse início de temporada são o meia Matheus Vital, que por sinal, nem sei se dá pra chamar isso muito bem de reforço, mas beleza. O Nicão, vindo do São Paulo, e o Wesley, ex-Palmeiras. E esse último é um jogador que eu gosto bastante. Faz um tempo que eu não vejo jogos dele, mas quando eu vi ele jogar me chamou bastante atenção. Então vamos ficar de olho nesse cara. 13ª posição, Vasco. Já o Gigante da Colina chega para esse 2023 de uma maneira totalmente diferente, já que ficou 2 anos na Série B. Após também se transformar em uma SAF, o Cruz Maltino chega à Série A com um pacote de reforços, sendo o principal o centroavante Pedro Raul, que se destacou e muito na temporada passada no Goiás, marcando muitos gols, que asseguraram que o time goiano ficasse na Série A nessa temporada. Ainda sobre os reforços do Vasco, temos Léo Pitonto, nosso querido Léo Pelé e ainda por cima Robson Bambu. Cara, tudo bem que essa defesa bota medo mais nos torcedores do Vasco do que de fato nos adversários. Mas é isso. Para mim, o Vasco consegue chegar próximo de uma Sul-Americana. 12ª posição, Botafogo. Agora, outro carioca, o nosso querido Botafogo. Esse é um dos times que eu acho que pode acabar sofrendo um pouco nesse começo de temporada, mas acredito que tem grande potencial de melhora ao decorrer do campeonato e conseguir pescar uma vaga na Sula, principalmente pela provável troca de técnico devido à instabilidade vivida por Luiz Castro. Apesar de vencer a Taça Rio, a torcida tem diversas questões com o treinador e faz pressão para que ele saia e que tenha mais reforços para essa temporada, sendo que já contam com o meia Gabriel Pires, vindo do Benfica, e mais alguns outros nomes que vieram por essa temporada. 11ª posição, Fortaleza. Com o trabalho do já consolidado Vojvoda, o Fortaleza chega com uma boa moral em todas as competições e pode até estar mais acima na tabela, sinceramente, porque o potencial desse time é muito bom, tendo um elenco bem entrosado e com excelente técnico, não estando mais à frente da minha lista apenas por eu achar que alguns times têm mais chances de disputar mais acima, seja por elenco, tradição ou
técnico mais qualificado, em alguns casos não, pouquíssimos na verdade, mas pode acontecer. Os reforços do Fortaleza para essa temporada são os meias Caio Alexandre, Zanocelo e Caleb. Sei que não são lá nomes muito empolgantes, mas eu confio que esse time vai fazer um bom campeonato, tendo em vista o nível elevado desse ano. 10ª posição, América Mineiro. Se mantendo na mesma posição do ano passado, pra mim, o Coelho tem muita chance de se manter garantido com uma vaga na Sul-Americana. Mas, apesar de estar nessa posição, na minha projeção, o Coelho é um time com potencial de lutar por uma vaga na Libertadores. Mas, se os times acima dele fizerem seu trabalho, ele fica por aqui mesmo. Para essa temporada, o time contratou os atacantes Mikael, da Salernitana, Emmanuel Martinez, vindo do Barcelona de Guayaquil, e o meia Martim Benítez. 9ª posição, São Paulo. Convenhamos que poderia estar mais abaixo, mas beleza. Já o meu sapato vai ficando pela 9ª posição, muito mais por algumas peças interessantes do seu time, como Caleri e Galo, do que pelo trabalho questionável do seu técnico. Mas, caso alguns problemas de lesões permaneçam, assim como nos anos passados, o São Paulo pode ter muitos problemas durante a temporada, com chances até de estar um pouco mais abaixo do que essa projeção. Mas, se tudo correr bem, talvez seja um bom ano para o São Paulo. Apesar de ter sido eliminado no Paulista pelo Água Santa, eu acho que ele vai ficando pela 9ª posição no Campeonato Brasileiro e brigando pela Sula novamente. Alguns reforços do tricolor para esse início de ano são o meia Wellington Rato, os atacantes Erisson, Marcos Paulo e David, que eu nem sei se eu posso chamar de reforço, e o lateral Caio Paulista. 8ª posição, Internacional. Agora, o atual vice do Campeonato Brasileiro. E você pode até estar achando um pouco estranho que o Inter esteja nessa posição, mas devido a certos resultados no início da temporada, com empates preocupantes e uma pressão no atual técnico do clube, o Mano Menezes, se o clube gaúcho não demonstrar uma boa evolução, principalmente defensiva no decorrer do campeonato, acredito que não deva sair muito dessa parte da tabela. Os principais nomes contratados nessa temporada são os volantes Charles Aranguiz, ou Aranguiz, não sei como fala isso, e o Rômulo, e os atacantes Gabriel Barros e Jean Dias. 7ª posição, Grêmio. E rapaz, quem diria que você tá aqui, hein? Apesar de acabar de ter subido da Série D, o Grêmio vem apresentando um bom futebol e principalmente mostrando que joga para o atual craque desse elenco, o Luis Soares. O cara chegou metendo gol, mostrando que vai deitar aqui no futebol brasileiro, podendo ajudar o Grêmio a brigar na parte de cima da tabela com chance de, mesmo recém subindo para a Série A, disputar a Libertadores no ano que vem e talvez bater de frente com o Flamengo e Palmeiras. Apesar de certos resultados duvidosos, o clube gaúcho venceu seu estadual, onde no caminho acabou vencendo seu rival por 2-1, mostrando que está em nível muito competitivo com todos os times da Série A. Os principais reforços para a temporada são os meias PP do Cuiabá, Natan do Galo, Felipe Carvalho do Nacional e o principal sendo Luis Soares, também do Nacional, como já citado. 6ª posição, Corinthians. Agora o meu querido Cortinas, e sinceramente eu talvez tenha sido um pouco otimista com essa posição do Corinthians. Mas, se ocorrer uma troca de técnico, esse time realmente pode conseguir brigar por essa colocação no Campeonato Brasileiro. O fato é que talvez o Corinthians não tenha de fato um dos melhores elencos do Brasil, mas sim alguns bons jogadores, que quando bem utilizados podem fazer bons jogos e levar o time a grandes feitos neste campeonato. Mas, enquanto o técnico for o nosso querido analista de desempenho, vulgo ar-condicionado Lázaro, isso seja meio complicado de acontecer. Mas, eu acho que ele não dura muito mais tempo no comando do clube e logo a gente vai ver um novo técnico que talvez consiga dar um rumo para esse time. 5ª posição, Atlético Paranaense. Entrando no top 5 do Campeonato Brasileiro, temos o atual vice-campeão da Libertadores, que manteve grande parte do seu elenco do ano passado, trazendo poucas peças novas para o elenco, sendo talvez sua principal alteração a mudança de técnico devido à aposentadoria do nosso querido Felipão, que teve como substituto Paulo Turra, que apresenta um trabalho com certos problemas nesse início, como o jogo contra o CRB, mas tem tudo para caminhar para uma boa temporada com o time. 4ª posição, Flamengo. Sim, apesar do momento mais merda em muito tempo desse time desgraçado, eu acho que o Flamengo, graças à força do elenco, ainda pode brigar pela parte de cima da tabela. Mas é apenas por isso. Elenco, o Flamengo, no momento que eu estou escrevendo esse roteiro, acaba de anunciar Jorge Sampaoli. E sinceramente, eu não sei direito o que esperar disso. Pode dar tudo certo, como ele fez no Santos, ou pode ser um trabalho vergonhoso, como que ele fez na Argentina. Então é esperar e ver como a temporada do Flamengo pode se desenrolar. Mas é uma colocação bem factível para o clube rubro-negro. 3ª posição, Atlético Mineiro. Após o ano de 2021, o Galo esperava fazer uma grande temporada em 2022,
já que tinha conquistado o Brasileirão e a Copa do Brasil na temporada anterior, e manteve boa parte do seu elenco, perdendo apenas o técnico Cuca, o suficiente para o time degringolar e acabar o Campeonato Brasileiro de 2022 apenas em 7ª posição. Mas, após isso, o time buscou se reestruturar e trazer alguns jogadores como apostas. Igor Gomes, Patrick e Christian Pavão são bons exemplos disso. E apesar de certos conflitos com o atual técnico UD, o time vem desempenhando um bom futebol e tem grandes chances de estar entre os 3 primeiros colocados. Segunda posição, Palmeiras. O atual campeão brasileiro, na minha opinião, pode ser superado por apenas um time, mas já eu falo dele. O interessante aqui é ressaltar as qualidades desse Palmeiras, sendo um time sempre muito consistente e talvez sendo o time mais confiável dentre todos os times do Brasil, tendo um trabalho duradouro de um excelente técnico e um elenco muito forte, focado e entrosado com a adição de Arthur, ex-jogador do Bragantino, que tem grandes expectativas para esse campeonato brasileiro. Um dos motivos pelos quais eu decidi colocar o Palmeiras nessa posição é pela dificuldade que é ser bicampeão brasileiro e também porque eu acho que o foco do Palmeiras será a Libertadores e a Copa do Brasil, o que pode fazer o time não estar ali 100% nessa competição. Em primeiro lugar, Fluminense. E aqui pra mim, o time que joga o melhor futebol do Brasil atualmente, o Fluminense de Fernando Diniz. Com o seu jeito incrível de jogar, com muitos toques de bola, uma marcação sempre alta e muita pressão pra cima do adversário. Na temporada passada, Fernando Diniz conseguiu levar o time até uma parte muito alta da tabela. E não é nada impossível imaginar esse time jogando como joga hoje, ser campeão brasileiro, até mesmo com certa forma. E essa foi a minha projeção para esse ano do Campeonato Brasileiro. Agora é esperar o final do ano para revisitar esse vídeo e ver se eu mandei bem ou se eu só falei muita merda mesmo. Mas é isso. Quem puder deixar o like e se inscrever no canal, eu seria extremamente grato. Caso tenha alguma sugestão de vídeo ou até mesmo queira deixar sua lista de times favoritos, quem cai e quem vai para Liberta, comenta aqui embaixo. Valeu? Mas é isso, meu povo. Grande abraço a todos, tudo de bom, até mais.